Vamos pedir então que o Senhor continue falando conosco nessa manhã de presença de Deus, de unção do Senhor, amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, já tem falado. E Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor é tão pessoal conosco, o Senhor é tão profundo, e quando o Senhor usa a sua palavra para falar diretamente conosco, eu te peço, Senhor, nessa manhã, que a tua palavra possa vir e penetrar profundamente, como ela é, Senhor, uma espada que vem no profundo e divide e faz separação, e toca nos nossos corações, e toca, Senhor, exatamente onde nós precisamos. E eu te peço isso, Senhor, que com toda liberdade o Senhor possa ministrar nessa manhã sobre cada um de nós. Fala, eu me coloco nas tuas mãos, eu me despojo de mim mesma, não quero, Senhor, nada que não seja do teu Espírito Santo, Senhor. Para isso eu me abro a ti e peço a tua graça e a tua unção nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Amém. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia. Eu trouxe duas hoje, porque a gente vai ler um pouquinho e eu quero mostrar para você algo que Deus tem falado comigo há alguns dias, e eu estou realmente mexida com esse texto. Nós vamos estudar Romanos 4 hoje, amém? E vou contar para vocês, então vou começar contando que alguns dias atrás eu e o pastor Paulo, nós fomos até, nos dias de carnaval, nós não tivemos nenhuma programação aqui, e foi bem especial porque alguns anos atrás, nós, ainda acontece, mas menos do que com os nossos filhos agora, né? Mas alguns anos atrás nós sempre estávamos saindo nessa data, principalmente porque é uma data onde os jovens têm sempre conferências de jovens, e nós sempre estávamos ministrando em conferências de jovens. E agora quem está fazendo isso são os nossos filhos, né? Então nesse carnaval, o Felipe veio dos Estados Unidos, foi chamado, foi pregar numa conferência em São Paulo. O Gabriel estava pregando em 2 ou 3, foi ministrar em vários lugares. O Tiago também foi ministrar. Então, os nossos 3 filhos foram pregar em lugares diferentes. Cada um estava em lugares diferentes pregando. E foi muito especial porque nós estávamos aqui, estávamos com vocês. E nós tiramos alguns dias, nesses dias de carnaval, para buscar o Senhor. E um dia especial nós fomos procurar um casal de amigos nossos, que tem sido muito canal de Deus na nossa vida, pastor Harold e pastora Dorilene, e nós estivemos um tempo com eles, e eles nos colocaram numa crise boa, sabe? Aquelas crises boas que Deus coloca, né? E foi muito especial, e desde aquele dia, Deus tem falado muito comigo. Eu cheguei em casa aquele dia mesmo, e eu peguei a minha Bíblia, e eu comecei a ler, o Paulo viu isso, comecei a ler Romanos de novo. E esse capítulo 4 de Romanos eu li muitas vezes, e Deus começou a falar comigo. E eu gostaria de ministrar, na verdade, de compartilhar, mas assim, com muita humildade quero falar com vocês, que eu sinto ainda que, né, Deus está ainda, eu preciso aprender com isso aqui, amém? Então quero compartilhar sobre um homem que ousou crer em Deus e dizer sim ao Senhor. E por isso ele foi chamado justo, e por isso ele foi justificado. E é tão especial a vida desse homem, que é o Abraão, né? E é tão especial nós entendermos o que é ser um justo no Senhor. E é um assunto muito longo, a gente vai tocar hoje um pouquinho. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso, então, sobre alguém que é justo, porque creu no Senhor, porque crê. Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 4, eu vou ler com vocês. Depois você pode ler esse capítulo todo, eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você. Romanos 4, a partir do versículo 18. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis, tornando-se assim pai de muitas nações. Como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora,
pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara não tinha o vigor do passado. Mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo ou dando glória a Deus, estando absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Por essa razão, isso lhe foi atribuído como justiça. Todavia, não é somente para ele que as palavras, isso lhe foi atribuído como justiça, foram registradas, mas igualmente para todos nós, a quem Deus concedera justificação, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Amém, queridos? Então essa palavra está dizendo que Abraão, ele foi considerado justo porque ele creu. E ele foi considerado pai de muitas nações, havia uma palavra sobre ele, e não apenas isso, ele foi considerado pai de muitas nações, a palavra se cumpriu sobre a vida dele, ele não teve dúvida, mesmo quando tudo era desfavorável, ele creu naquilo que Deus tinha falado para ele. Por qual razão? Creu. Pela razão da sua fé. Lhe foi atribuído como justiça. Diga comigo, justiça. Porque ele creu. Mas a palavra de Deus está dizendo que não é só sobre ele que está isso, mas sobre nós também. Nós quem? Nós, os que cremos que Jesus Cristo morreu na cruz, derramou seu sangue pelos nossos pecados e ressuscitou. Amém? Nós também somos justificados pela mesma fé. Amém? Bom, esse texto então está falando desse homem que foi justificado não por suas obras, mas porque ele creu. E no versículo 24, como eu disse, também nós somos justificados. Uma coisa muito interessante que, queridos, eu sirvo ao Senhor, né? Estou na igreja desde pequenininha, minha entrega, que eu me lembro, foi com 5 anos de idade. Mas a gente não para de aprender. Amém? Quanto mais você lê a palavra do Senhor, o Senhor continua falando com você. Quanto mais você tem intimidade, mais o Senhor ministra. E eu vou contar para vocês que esse capítulo eu li, acho que eu perdi a conta, né? Eu estava outro dia dando aula, eu contei para os alunos, eu acho que eu li umas 14, até aquele dia eu tinha lido umas 14 vezes, assim, seguida. Cada vez Deus vai falando, Deus vai falando. E uma coisa muito interessante que eu quero te perguntar. Quando Jesus morreu, ele morreu pelos pecados de quem? De quem? De todos. Todos? Pelos pecados de todos? Sim ou não? Sim. Então quer dizer que Jesus, ele perdoou os pecados de todos? Sim ou não? Fala com convicção. Sim ou não? Sim. Mas todos estão salvos? Não. Por quê? Porque a salvação vem pela graça, mediante a fé. Então, nós acessamos a graça de Deus, a salvação, mediante a nossa fé. Então, nós somos justificados porque nós cremos. Amém, queridos? Nós somos justificados porque nós cremos. Então, esse homem creu. E esse homem, ele foi chamado justo e ele foi justificado porque ele creu. E eu quero falar um pouquinho, eu não vou ler tudo porque é uma história muito grande, talvez você está chegando agora para servir o Senhor, então eu vou te animar depois a pegar lá no livro de Gênesis, capítulo 12, começa o chamado de Abraão. Mas esse homem Abraão, ele vem de uma família então, que não era uma família pobrezinha, era uma família bem de vida.
Mas ele morava numa terra onde ele tinha o seu pai, a sua família. E de repente Deus aparece para ele e Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Deus começa a falar com esse homem e Deus começa a dar promessas para ele. Então, mais ou menos é assim: vai, sai, vai, te mostrarei, farei de você uma grande nação, engrandecerei o teu nome. E daí ele blinda Abraão. Ele diz assim: eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E sabe o que acontece? Abraão, que tem um encontro com o Senhor, ele começa a dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Porque, queridos, vamos entender uma coisa. Abraão, ele tinha uma situação confortável na vida dele. Ele estava bem. Tinha gado, tinha escravos, tinha servos, tinha dinheiro, tinha família, tinha posses. Ele era muito bem de vida. Mas de repente Deus aparece e fala assim: sai e vai para um lugar que você não sabe onde é. E eu vou contar mais uma coisa para vocês. Abraão, vocês sabem, Abraão não tinha filhos. E ele tinha um sobrinho que ele tinha muita afeição por esse sobrinho. Como ele chamava, pessoal, esse sobrinho? Ló. E esse sobrinho era para ele como se fosse um filho, porque ele não tinha filhos. E ele tinha uma afeição tão grande por esse sobrinho que quando Deus chama ele para sair, ele leva esse sobrinho junto com ele. E Abraão continua dizendo: sim, Senhor. E daí Deus leva ele para uma terra que ele não sabe onde é. E talvez num momento, Abraão podia ter dito assim para Deus: Senhor, tudo bem, o Senhor está falando que o Senhor vai me fazer uma grande nação, que o Senhor vai me engrandecer o nome, que o Senhor vai me abençoar todo mundo através da minha... Mas eu não tenho filhos. E aí Deus olha para ele e fala assim: é isso mesmo. E aí Deus fala: mas eu não tenho condição, por mim mesmo não tem jeito. E Deus olha para ele e fala: é isso mesmo. E sabe o que Deus fala para ele? O mérito não é teu. Sou eu que vou fazer. Sabe o que Deus está falando? Eu te engrandecerei. Eu te mostrarei a terra. Eu te multiplicarei. Eu te farei próspero. Deus nunca falou para Abraão: engrandeça-se. Multiplique-se. Gere, faça. Mas Deus falou: eu te engrandecerei. Eu te farei. Sabe, queridos, o mérito é de Deus. O Senhor é que faria. O que Deus fez, era Deus que iria fazer. Era um milagre que Deus ia fazer. O que Abraão precisava era o quê? Crer. Abraão precisava dizer sim. Amém? E o mérito continua sendo de Deus. Agora, a coisa mais interessante no chamado de Abraão, queridos, é que quando Deus dá uma promessa para Abraão, e a promessa é linda, porque existe uma esterilidade, uma história de esterilidade. Junto com essa história de esterilidade, existe a gente pode dizer um desfavorecimento, uma questão na sociedade ruim para ele. Por quê? Porque não ter filhos era uma questão muito séria. Era uma questão, não ter posteridade era algo que denegria aquela pessoa. E ele era um desfavorecido, digamos assim, desse ponto de vista. E Deus pega um desfavorecido e Deus dá exatamente uma promessa, assim, exatamente sobre exatamente aquela área onde ele é mais problemático e onde ele diz: Deus, é impossível. Deus, é isso mesmo. Não é por causa de você, é por causa de mim. É a minha graça que vai operar na tua vida. É o meu favor que vai fazer isso para você, não é você. E aí, queridos, nós temos que entender uma coisa. Deus dá uma promessa para Abraão. E a promessa é importante. Mas nós precisamos entender que por trás da promessa havia um propósito. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Não tinha apenas a ver com uma promessa, mas tinha a ver com um propósito que toca em todos nós até hoje, amém? E eu quero dizer neste momento
que muitas vezes, quando Deus dá uma promessa para você, quando você vê uma promessa na palavra de Deus, você precisa entender que por trás das promessas de Deus, você sempre precisa enxergar os propósitos de Deus. Porque uma promessa por si só receber uma promessa, só se apropriar de algo bom na sua vida, só buscar algo que vai melhorar para você, quando você alcançar essa promessa. E daí? Eu alcancei a promessa. Amém. Que bênção. Recebi a bênção de Deus. Mas é só isso? O que Deus tem para fazer na sua vida, através daquilo que Ele tem feito em você. Deus tinha um propósito através da vida de Abraão. E Abraão, então, Deus nunca disse para ele: esforce-se, torne-se uma grande nação. Mas Deus disse: eu farei de você uma grande nação. Sabe, queridos, nós podemos nos lembrar da história de alguém, de uma mocinha, de uma menina, que o pastor Gabriel pregou também aqui outro dia, chamada Maria. Um dia Maria, uma menina, a palavra de Deus diz que ela encontrou graça diante do Senhor. E o anjo do Senhor veio sobre ela, e ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E Maria foi cheia então, e foi colocada nela a semente maravilhosa de Jesus. Amém, queridos? O trabalho não era de Maria, o que ela precisava era dizer sim, sim, Senhor. O que Maria precisava fazer era falar: sim, Senhor, eis-me aqui. A mesma atitude que Abraão teve. Sabe, queridos, não tem a ver com subir uma escada de joelhos. Não tem a ver com pagar uma promessa. Não tem a ver com jejuar 7 dias. Não tem a ver com você usar um colar tão pesado, de tantas contas, de tantas cores. Não tem a ver com dar chicotada nas costas. Tem a ver com dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, eu creio naquilo que tu estás falando para mim, e eu correspondo à tua voz na minha vida. E essa é a história de um homem que disse: sim, Senhor, sai, sim, Senhor, vai, sim, Senhor, separa de Ló, sim, Senhor. Agora, Ló escolheu a terra verde, vai lá para o deserto, eu vou abençoar o deserto, sim, Senhor. Agora você vai ter um filho, sim, Senhor. Não é esse com a Agar? Sim, Senhor. Agora vai demorar um pouquinho mais? Sim, Senhor. Agora me dá o seu filho. Não, agora cuida bem do seu filho. Sim, Senhor. Agora me dá esse filho. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Uma vida de entrega ao Senhor, porque tem a ver com o Senhor. Tem a ver com relacionamento com Deus. E esse Abraão, o tempo todo nós vemos um relacionamento onde Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Sabe, queridos, eu creio que aqui, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele está dizendo: está vendo como tudo depende de Deus e não depende de nós? Por quê? Porque nessa história de Abraão, queridos, existe uma coisa que nos parece até um absurdo. Ele cumprir aquilo que estava proposto. Abraão, sai e olha para as estrelas do céu. Vê se você pode contar. Não, Senhor, eu não posso contar. Exatamente. É assim que vai ser a sua posteridade. Sabe, queridos, e Deus fala coisas que parecem tão absurdas. É porque é Ele que vai realizar. E eu quero ler para vocês, na Bíblia, a mensagem. Eu pedi para o Júlio colocar lá para mim. Eu quero projetar, ainda no livro de Romanos, mas no começo. E eu vou ler aqui na mensagem para vocês. Essa Bíblia, a mensagem, é uma Bíblia escrita por Eugene Peterson. Não sei quantos de vocês têm, mas ela é muito bonita a linguagem dela. Eu quero ler para você o que ele diz aqui, é muito lindo. Está lá? Então nós vamos ler aqui. Pois bem, como encaixar o que sabemos a respeito de Abraão, nosso primeiro pai na fé, nessa nova maneira de enxergar as coisas? Se Abraão tivesse sido... Será que você pulou?
Se Abraão tivesse sido aprovado por Deus pelo que fez, ele poderia ter recebido crédito. Mas o que temos é a história de Deus, não a de Abraão. Assim, lemos nas Escrituras: Abraão participou do que Deus fez por ele, e isso foi decisivo, aleluia! Ele acreditou que Deus podia torná-lo justo, em vez de apelar para a própria justiça. Se você dá duro e faz um bom trabalho, merece o pagamento. Ninguém pode dizer que o seu pagamento é um presente. Mas se você percebe que a tarefa está muito além da sua capacidade, algo que só Deus pode fazer, e confia que Ele o fará, volto a dizer, algo que você jamais conseguirá fazer, não importa como e quanto trabalhe, esta confiança em Deus é o que o deixa numa situação aceitável diante dele, por causa de Deus. Pura graça. Amém, queridos? Amém, queridos? É isso que nós vemos na vida de Abraão. Nós vemos que Abraão, então, corresponde ao Senhor. E Deus diz para ele: eu vou fazer de você uma grande nação. E talvez Abraão diz: só assim, Senhor, porque eu não consigo. E Deus diz: isso mesmo, Abraão, não é você, não é mérito seu. Querido, Deus tem falado conosco, que Deus fará grandes coisas. Deus tem falado sobre a igreja, Deus tem falado com a sua vida, e você fala: Deus, eu não dou conta, eu não posso fazer. E Deus está falando: isso mesmo, você não dá conta. Se você ficar fazendo um esforço por você mesmo, ser um homem santo, ser uma mulher santa, conseguir ter um bom casamento, não vai dar certo. Você precisa depender da graça de Deus, para Ele realizar os propósitos que Ele tem na sua vida. E eu quero te mostrar qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Deus está dizendo: eu farei de ti. Quantos creem que Deus está dizendo isso para você agora? Amém. Eu farei de ti. Eu farei de ti. Sabe, Deus estava dizendo para Abraão: eu estou te dando promessas, Abraão, mas é mais do que isso. Eu tenho um propósito para cumprir através da sua vida. Deus dá promessas a Abraão, que se cumprem sim na nação de Israel. Mas, queridos, muitas promessas se cumprem em Jesus. Todas as famílias são benditas na terra, porque Jesus veio, pagou o preço. E em Romanos, nós não vamos ler todo esse capítulo, mas um dos versículos fala como que Abraão foi considerado justo, antes ou depois da circuncisão. Quantos de vocês sabem? Antes ou depois da circuncisão? Antes da circuncisão. A circuncisão veio como um selo, como uma marca depois. Amém, queridos? Não é pelo que nós fazemos. Nós somos selados, sim, mas é o Senhor que faz em nós. Olha, eu quero te mostrar qual é o propósito de Deus. Você pode estar pensando: eu creio nas promessas de Deus, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? O que Deus quer fazer na minha vida? Qual é o grande propósito que Deus tem na minha vida? E eu quero continuar em Romanos com você. Vamos lá para Romanos, um texto que todos nós conhecemos e que às vezes a gente não presta atenção. Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece esse texto de cor. E esse texto diz assim: estamos certos de que Deus age em todas as coisas, ou talvez na sua tradução, em que todas as coisas cooperam ao fim de beneficiar ou para o bem de todos aqueles que amam a Deus. Todos os que amam a Deus. Todos os que foram chamados segundo o seu propósito, ou conforme o seu plano. Versículo 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem o quê? O que está escrito na sua Bíblia?
conformes à imagem do seu filho, ou semelhantes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Sermos semelhantes a Jesus. Amém? Sermos semelhantes a Jesus. Deus tem um propósito na sua vida: te fazer semelhante a Jesus. Aqueles que são chamados, sabe o que a palavra de Deus está falando? Que todas as coisas, quando você ama a Deus, quando você diz sim ao Senhor, quando você está andando com Deus, você fala: sim, Senhor, não estou entendendo agora. Senhor, está falando para eu ir para cá. Vai para cá, Abraão. Tá bom, eu vou. Sai, eu saio. Agora vem para cá, Abraão, eu vou. Agora reparte essa terra, eu reparto. Agora fica um pouco no deserto, eu fico. Agora não é esse filho aqui, tá bom, Senhor. Agora vai demorar mais um pouco, amém, Senhor. Agora cuida desse filho, amém, Jesus. Eu cuido, sim, Senhor. Agora me dá esse filho, que eu vou te provar um pouquinho. Sim, Senhor. Agora eu estou te devolvendo teu filho. Sim, Senhor. Talvez, gente, como Jó, Jó, no momento da sua caminhada com o Senhor, quando ele estava sendo tão provado, ele questionou Deus. Questionou, não é verdade? Sim. Questionou Deus, sim. Ele falou muitas vezes: por que eu nasci? Por que eu fui mamar? Ele até falou dos seios da mãe dele. Por que isso aconteceu? E ele falou: Deus, por que isso? Por que aquilo? Ele questionou Deus. Mas no fim, o coração de Jó foi igual ao coração de Abraão. Sabe por quê? No final de tudo, quando a mulher dele falou: amaldiçoa teu Deus e morre, ele falou assim: o Senhor Deus deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele se quebranta depois. E sabe o que nós vemos também na vida de Abraão? Abraão, no meio do caminho, deu uma desviadinha, arrumou um Ismael. Não é verdade? Era esse o propósito? Era esse o plano de Deus para a promessa? Gente, não era. Mas o que acontece com Ismael? Deus amaldiçoou Ismael? Sim ou não, gente? Não! Deus ainda abençoou Ismael. Gente, nós servimos a um Deus bom, um Deus gracioso, um Deus maravilhoso. Quantas vezes você tem olhado para você e o diabo tem mentido para você, falando que Deus não é bom, que Deus está te castigando, que você está pagando os teus pecados, que você está isso por causa da tua vida, e você está ouvindo mentiras de Satanás, até mesmo a respeito de Deus. Deus é bom, o Senhor é bom. É claro, queridos, que nós temos consequências de coisas erradas que nós fazemos. É claro que no meio do caminho acontecem coisas que nos embaraçam, a palavra de Deus fala sobre isso, mas Deus é bom, Deus é misericordioso. E sabe, queridos, mesmo quando Abraão, ele dá uma desviada, Deus o traz de volta, porque ele tem um coração de dizer: sim, Senhor, sim, Senhor. E aqui em Romanos nós vemos aqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito do Senhor é nos tornar filhos semelhantes a Jesus. Muitas vezes o inimigo vem dizendo que você não é filho. Vem dizendo que você não é filho, que Deus não tem propósito na sua vida. E você precisa aprender a dizer: você é mentiroso, Satanás. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a marca de Jesus na minha vida. O sangue de Jesus foi derramado pela minha vida. Eu sou justificado. Eu sou justo porque eu creio. Amém, queridos? É isso que está escrito aqui em Romanos. Todos nós que cremos fomos justificados, assim como Abraão. Amém? Tem um momento na vida de Paulo que é muito legal. E Paulo, ele está... no momento exatamente quando ele está falando sobre uma área difícil na vida dele, que é o espinho na carne. E Paulo diz assim: mas pela graça de Deus,
eu sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida, isso está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós ouvimos, quantos estavam aqui no final de semana passado, nós ouvimos pastor Pedro ministrando sobre esse texto, foi tão especial, quando ele falou sobre isso, sobre o que a graça faz nas nossas vidas, amém, queridos? Sobre essa graça que nos impulsiona, que nos leva a fazer, mas nós não fazemos para receber, é a graça que opera em nós, amém, queridos? O nosso trabalho é crer e acessar a graça pela fé. Deus disse o que faria a partir de Abraão, que as nações seriam benditas na terra, muitas nações, e ele disse algumas coisas que naturalmente, como eu disse, seriam loucura. E assim, como parecia loucura isso, também era loucura uma virgem engravidar. Amém? Era assim como uma virgem engravidar, mas a mesma coisa nós vemos, os dois dizendo sim. No meio do caminho, queridos, nós vemos algumas coisas acontecendo e alguns momentos que nós precisamos voltar, talvez nos quebrantarmos e dizemos: Senhor, eu estou precisando bater um papinho aqui. Eu creio que aquele momento que Abraão, como eu disse, eu não tenho tempo de contar toda a história, mas tem um momento onde Deus chama Abraão, e Deus fala: Abraão, eu te dei o seu filho, eu te dei Isaac, e fala que Isaac era o filho do coração de Abraão, e Abraão ama esse filho, cuida desse filho, e então Deus fala: Abraão, leva esse filho como sacrifício para mim. E Abraão pega as madeiras, pega os seus servos, pega o seu filho, e ele fala, e ele vai até o monte para sacrificar o Senhor. E queridos, eu imagino que talvez esse foi um momento de maior prova, de maior provação na vida de Abraão. E sabe, amados, no meio do caminho das nossas jornadas com o Senhor, todos nós passamos por alguns momentos de provação. Quantos aqui experimentaram alguma vezinha na sua vida uma provaçãozinha? Amém? E no meio da provação, queridos, tem algumas reações que nós podemos ter. Uma reação é dizer assim: o Senhor, seguinte, o Senhor está brincando comigo. Isso aí só pode ser brincadeira. Só pode ser brincadeira o Senhor fazer isso que o Senhor fez comigo. Me dá um filho que eu não pedi. Eu estava quieto no meu canto. O Senhor me chama, me tira de um lugar. Eu vou dizendo sim, sim. Vou correspondendo. E sabe, queridos, é muito triste contar o que eu vou te falar agora. Mas nós temos visto homens de Deus, pessoas maravilhosas do Senhor, que têm correspondido num momento ao Senhor, no momento da sua jornada, mas lá no meio, de repente, no meio de uma provação, dizem: agora chega, agora eu não quero mais. E interrompem uma jornada linda com Deus. Eu poderia contar muitos momentos de provações nossas, muitos momentos onde o Senhor nos colocou à prova. E a palavra de Deus fala que o Senhor prova os corações. Isso faz parte da nossa caminhada com Deus. Mas sabe, queridos, jamais a graça, o favor, a presença do Senhor se aparta de nós. Nos momentos de provações, nos momentos de vale, nos momentos de onde você está talvez angustiado, sozinho, são momentos de solidão. Amém? São momentos de solitude. Abraão não podia compartilhar com Sara, era a pessoa mais próxima dele. Abraão não podia chegar: Sara, eu preciso abrir meu coração com você, olha o que Deus pediu para mim, Sara. Ele não fez isso. Ele não podia abrir o coração com a esposa dele.
Era um momento onde ele precisava ter comunhão sozinho com Deus. Sabe o que ele disse para os seus servos? Eu e o menino vamos adorar no monte. Ele deixou os servos lá, pegou a lenha. E quando o filho perguntou, pai, onde está o cordeiro? O que Abraão respondeu? Deus proverá. Deus proverá. Amém, queridos? E tem alguns momentos onde você vai precisar dizer, Deus proverá. Amém? Que você nessa manhã esteja sendo fortificado a dizer na sua vida, se você está passando num momento de provação, Deus proverá. Deus proverá, porque Deus é fiel, Ele proverá. Ele que falou comigo, Ele proverá. E Abraão também passou por esse momento de provação, onde o Senhor lhe pediu, e ele era o que era mais precioso, amém, queridos? E Abraão continua dizendo, sim, Senhor. Mas eu quero também chegar num ponto onde nós lemos, né, queridos, que Abraão é citado como alguém, aqui no Novo Testamento, um amigo de Deus. E uma das coisas maravilhosas que nós lemos durante a história de Abraão, é lá em Gênesis, eu não vou também abrir com vocês, mas depois você pode ver, em Gênesis capítulo 18, no versículo 17, quando Deus estava no momento, tem toda aquela história de Ló, e aí acontece toda aquela questão de Sodoma e Gomorra, que estava contra o Senhor, e Deus estava vindo contra aquele povo, e era o momento do juízo de Deus, e Deus fala assim, será que eu vou fazer alguma coisa? Eu ocultarei de Abraão o que eu planejo realizar? Gente, Deus diz assim, será que eu vou fazer alguma coisa sem antes conversar com meu amigo, com Abraão? E sabe o que eu me lembro quando eu leio esse texto? Eu me lembro daquele versículo de Salmos, que é para todos nós, que está lá em Salmos 25, se você quiser projetar para mim, Salmos 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, os seus segredos. Queridos, a intimidade do Senhor. Nós estamos nesse mês tão especial, onde nós temos falado sobre oração, sobre jejum. E quantas vezes nós entendemos errado, queridos, esse tempo de oração e jejum, esse tempo de nós nos consagrarmos ao Senhor. Quantas vezes nós temos falado, ministrado sobre isso? Eu quero que você pense um pouquinho em Deus falando com você, como Deus falava com Abraão. Pensa Deus falando com você assim, falando, Emerson, posso te usar? O que você diria, Emerson? Sim, Senhor. Um dia Deus, perto da gente lá, Deus chamou também o Emerson e a Flávia. E eles falaram, sim, Senhor, largaram tudo lá que eles tinham, vieram conosco aqui para Florianópolis. Teve provação no meio do caminho, Emerson e Flávia? Queridos, sim, Senhor. Agora eu quero... É gostoso quando Deus está dando promessa, não é verdade? Eu te abençoarei, sim, Senhor. Olha, eu vou fazer isso para você, sim, Senhor. Eu vou te dar um ministério, sim, Senhor. E aí Deus olha para você e fala assim, então, esse ano vai ser difícil. Sim, Senhor. Esse ano as finanças vão ficar mais apertadas. Sim, Senhor. Eu vou te dar graça para passar por isso. Sim, Senhor. Olha, algumas coisas vão ser um pouco difíceis. Sim, Senhor. Talvez você vai sentir um pouco de solidão. Sim, Senhor. Será que nós conseguimos chegar ao ponto de dizer, aprendi o segredo de estar contente, tendo fartura e necessidade, desde que eu esteja contigo, Senhor? Porque a tua graça me basta. Senhor, a tua graça me basta. Amém, queridos? Nós precisamos olhar para Jesus e dizer, Jesus, a tua presença é tudo que eu preciso. Porque a tua graça me basta. Imagina Deus olhando para Paulo e dizendo, Paulo, eu posso te usar? Claro, Jesus. Tive um encontro contigo.
Jesus, eu estou aqui pronto. Paulo vai ter naufrágio. Sim, Senhor. Paulo, vai ter apedrejamento. Sim, Senhor. Você vai dormir em cadeias. Sim, Senhor. Vai ter açoite, Paulo. Pode contar comigo, Senhor. Sim, Senhor. Eu tenho um propósito na sua vida, Paulo, que vai além dos seus dias. Você sabe, queridos, que eu tenho certeza que o propósito de Deus para a minha vida e do Paulo vai além dos nossos dias. Você consegue olhar para a tua geração, para os teus filhos, para a tua casa e dizer, vai além de mim? O propósito de Deus vai além de mim? Ou você só está enxergando aqui na frentinha do seu nariz? Querido, você precisa ter visão da eternidade. Amém? Você precisa conseguir enxergar. E eu não estou falando só dos meus filhos naturais, estou falando de vocês. Nós precisamos olhar para quem está do nosso lado, as pessoas que você está tocando, as vidas, quem você está tocando, quem você está deixando que veja Jesus através da sua vida. Porque o propósito é fazer-nos semelhantes a Jesus. As pessoas precisam ver Jesus na sua vida. Amém? Esse é o propósito, tornar-nos semelhantes a Jesus. Amém? E eu creio que quando você abre mão de ser abençoado, é aí que você é abençoado. Quando você entende que tudo é pelo Senhor, é aí que você realmente, as coisas acontecem na sua vida. E essa comunhão que Abraão tinha com Deus, ela fazia dele uma pessoa segura, confiante. Isso que eu falei do amigo de Deus, está lá em Tiago capítulo 2, versículo 23. Sabe, queridos, eu queria pedir já para vir aqui o Maicon comigo. Nós muitas vezes vivemos um evangelho um pouquinho raso, onde as nossas orações têm a ver com uma lista de petições, onde nós temos uma lista de coisas que nós estamos pedindo e esperando respostas. Talvez você tenha aquela lista onde você espera contar o testemunho daquela sua lista. Mas eu quero te dizer que vai muito além disso, relacionamento com Deus. Tem gente que jejua para fazer barganha com Deus. Eu vou jejuar 3 dias, porque eu preciso conseguir aquele emprego, eu preciso isso com meu filho, eu preciso isso. Jejum tem a ver com você abrir mão do alimento natural pelo alimento espiritual. Tem a ver com se alimentar dele, com ser fortalecido pelo Senhor. Vida de oração tem a ver com comunhão. Tem a ver com você conhecer o coração de Deus. Eu gosto muito a gente tem canções lindas, mas eu fico preocupada quando a gente só canta canções como Se eu passar pelo vale, acharei repouso, ou se o mar me submergir, a tua mão me sustentará, ou o hino da vitória, né? O hino da vitória. Por quê? Porque tudo tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com o meu bem-estar, com a minha... Se eu passar pelo mar, se eu passar pelo fogo, Deus é poderoso para me salvar. Mas precisa ter a ver com tenho fome da tua presença, Senhor. Tudo que eu preciso é estar contigo, Jesus. Tudo que eu preciso para a minha vida, Senhor, é a tua presença. Sabe, parece que as coisas nunca podem dar errado para quem serve a Deus. Não pode receber um não do chefe, não pode ter uma cara virada do amigo. Se alguém deu um não, mas como é que Deus deixou isso acontecer comigo? Se brigou com a esposa, ou se brigou com o marido, se não vendeu aquele mês... Se o amigo recebeu aumento de salário e você não recebeu, ou se você foi mandado embora do trabalho, mas como que Deus deixou isso acontecer comigo? É muito pouco, gente. Isso é muito pouco. Isso fala de uma vida muito rasa,
Se o chefe isso, se o pastor aquilo, se o líder não sei o que, se o irmão não sei o que lá. Sempre tem a ver com as pessoas, sempre tem a ver com o meu bem-estar, com como eu estou. Lá no Salmo 37, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. E esse agrada-te tem a ver com deleita-te no Senhor. Deleita-te, derrama, encontra teu lugar de deleite, de delícias, de tudo que eu preciso, a tua presença. Mas tem gente que entende assim esse versículo: deleite-se nos seus desejos, e Deus concederá tudo o que o seu coração quer. Não é assim. Porque quando você se deleita de verdade no Senhor, vai acontecendo um ajuste em quem você é, vai acontecendo uma transformação, você vai começando a ser semelhante a Jesus, entende? Vai uma identificação com o Senhor. Se você, querido, vive em função da sua promessa, em função do Isaac, quando Isaac faltar, você se volta contra o Deus que te deu Isaac. Mas quando você vive em função do Deus que te deu Isaac, a falta do Isaac não tem problema para você. Porque tudo que você precisa é do Deus do Isaac. É o Deus da promessa. Você não precisa da promessa para viver, porque tem um propósito para sua vida. Consegue entender? Eu quero ainda ler um texto na Bíblia Mensagem para vocês, muito lindo. Ainda no versículo, ainda no capítulo 4, eu vou ler mais 2 trechos. E aqui no versículo 17 diz assim: chamamos Abraão de pai, não porque ele tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque, não chamamos Abraão de pai, não porque Deus lhe tenha dado atenção por ter vivido como santo, mas porque Deus agiu em Abraão quando ele não era ninguém. Não é o que lemos nas Escrituras, que Deus diz a Abraão: farei de você pai de muitos povos. Abraão foi primeiro chamado de pai e depois se tornou pai, porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer. O quê? Levantar os mortos para a vida. E com uma palavra, trazer algo à existência a partir do nada. Não havia esperança, mas Abraão creu, decidido a viver não com base no que sabia que era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Ele, Deus. Assim, foi feito pai de uma multidão de povos. O próprio Deus declarou: você terá uma grande família, Abraão. Não é sobre você, é sobre quem Deus é para você. Quando Deus fala sobre você, o que você tem que fazer é crer, é não duvidar do que Deus está falando. Se Deus está falando para você: o meu propósito é te fazer semelhante a Jesus, então você é semelhante a Jesus. Você precisa começar a declarar: eu sou justo, eu sou santo, eu sou chamado. Quando o inimigo vier dizer, quando sua alma vier dizer para você: você não é nada, você não consegue, você é incapaz, você vai se levantar e vai dizer: eu sou justo, eu sou justificado, o Senhor tem me levantado, o Senhor tem me trazido e o Senhor tem mudado a minha história. Eu quero continuar lendo aqui para você, ainda o final desse texto do capítulo 4. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito
Desculpa, eu vou ler um pouquinho antes. É por isso que se diz de Abraão: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não é só Abraão, o mesmo acontece conosco. O mesmo é dito a respeito de nós que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida, quando de igual modo não havia esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-nos aceitáveis, diga comigo, aceitáveis, diante de Deus, tornou-nos justos perante Deus, amém? Aleluia. Eu quero te convidar, ainda sentado, a fechar um pouquinho os teus olhos. Se você deseja nessa manhã restaurar o teu relacionamento com o Senhor, se você deseja nessa manhã dizer sim ao Senhor, sim, Senhor, sim, Jesus, aos teus propósitos na minha vida, sim, Senhor, ao teu chamado, sim, Senhor, eu não quero mais duvidar. Eu lanço fora toda a dúvida do meu coração, Senhor. Toda palavra negativa, toda inconsistência que tem havido em mim, Senhor. Sim, Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor está te convidando nessa manhã. Qual é o propósito eterno de Deus para a sua vida? Não é pelo seu esforço, porque nunca vai dar certo pelo seu esforço, mas é pela fé, apropriando-se da fé, da graça que está disponível para todos nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Enquanto nós cantamos essa canção, eu quero te convidar a abrir o seu coração diante do Senhor. E você vai declarar diante do Senhor aquilo que você deseja nessa manhã, uma volta ao Senhor. Você vai declarar diante do Senhor: Senhor, eu me arrependo agora da minha incredulidade, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, de duvidar da Tua palavra. Eu me arrependo, Senhor, de todas as vezes que eu tenho ido contra, até mesmo das palavras que eu tenho dado ouvido, Senhor, que eu tenho ouvido, Senhor. Eu repreendo da minha vida e eu me posiciono nessa manhã como Teu filho, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.